Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar na história de algo que, assim, todo mundo reconhece, mas poucos realmente conhecem, né? A equação E igual a mc ao quadrado. Exato. E a nossa fonte é o livro fantástico do David Bodanis, E igual a mc ao quadrado, a biografia da equação mais famosa do mundo. Um título ótimo. E a proposta aqui é levar esse título a sério mesmo. A gente vai tratar a equação não como uma fórmula, mas tipo como a protagonista de uma biografia, explorando seus ancestrais, seu nascimento e até a vida adulta dela. E é uma abordagem fascinante, porque a equação é famosa pela beleza, né? Pela simplicidade. Mas por trás dessa elegância toda, tem uma ideia que, olha, na época foi um verdadeiro terremoto. Que ideia seria essa? A ideia de que massa e energia, que eram vistas como duas coisas, completamente separadas no universo. Sim, uma sólida, a outra etérea. Exato. E a equação diz que elas são, na verdade, intercambiáveis. Duas faces da mesma moeda. É uma ideia difícil de digerir, até hoje, eu acho. Porque no nosso dia a dia, massa é uma coisa sólida que a gente pega. Uma pedra, uma cadeira. Energia é algo abstrato, como calor ou luz. Pois é. Como que algo tão concreto pode ser a mesma coisa que algo tão intangível? Exatamente. E para entender essa ponte, a gente precisa, como o livro sugere, desmontar a equação. Entender a história por trás de cada pedacinho dela. O E, o M, o C. E até aquele 2 pequenininho. Até o 2. Acho que um bom lugar para começar é pelo E, né? O E de energia. Certo. Eu imagino que o conceito de energia seja algo que sempre existiu na ciência. Desde sempre. Então, surpreendentemente, não. O conceito unificado de energia que a gente usa hoje é bem recente, coisa do século XIX. Sério? Sério. Antes disso, os cientistas viam a eletricidade, o magnetismo, o calor, como forças totalmente separadas, cada uma com suas próprias regras, sabe? Sem nenhuma conexão aparente. Eram reinos diferentes. E quem foi a primeira pessoa a construir uma ponte entre esses reinos? Foi um nome que talvez as pessoas conheçam, mas não por isso. Michael Faraday. Um cara que veio de uma família pobre de Londres, era aprendiz de encadernador. Nossa, Mas ele lia os livros que encadernava, especialmente os de ciência, e ficou obcecado. E ele conseguiu um emprego de assistente para um químico famosíssimo na época, Sir Humphrey Davy. peraí. Então ele foi o primeiro a pensar em campos de força? Essa ideia de que existem influências invisíveis no espaço, que hoje é a base de quase toda a física, começou com ele, um cara sem educação formal. Exatamente. Enquanto os cientistas com formação universitária pensavam em termos de forças que empurram em linha reta, tipo uma bola de bilhar batendo na outra, Faraday, por não ter esse vício acadêmico, ele imaginou algo diferente. O quê, por exemplo? Ele visualizou linhas de força invisíveis e circulares, como redemoinhos, se espalhando pelo espaço ao redor de um ímã. E isso levou a alguma descoberta prática, né? Levou à invenção do motor elétrico, nada menos que isso. Ele montou um experimento bem simples, um fio pendurado perto de um ímã, ligado a uma bateria. Quando a corrente passou, o fio começou a girar sem parar, pego por essas linhas de força invisíveis. Que legal! O livro descreve a cena dele, maravilhado, gritando para o cunhado no laboratório. Você está vendo, Jorge? Você está vendo? Ele transformou a eletricidade e magnetismo em movimento contínuo. Que história incrível! Um triunfo da curiosidade sobre educação formal. Sim, mas é aí que a biografia fica dramática. O mentor dele, o famoso Sir Humphrey Davy, não reagiu bem. Ah, não! Ele ficou consumido pelo ciúme. Acusou Faraday publicamente de ter plagiado a ideia, uma acusação completamente falsa que quase acabou com a carreira dele. Que absurdo! Davy o sabotou por anos, mas mesmo assim a semente estava plantada. Faraday mostrou que uma forma de poder podia ser convertida em outra.
A unificação da energia tinha começado. É fascinante pensar que um conceito que parece tão básico como energia é, na verdade, tão recente. Imagino que com a massa, o m da equação, a história seja diferente. A gente sempre soube que a matéria não desaparece, ou essa também foi uma descoberta? Essa também foi uma descoberta e uma bem contraintuitiva, viu? E ela nos leva para a França do século XVIII e para Antoine Laurent Lavoisier. O livro descreve ele como um contador com alma de poeta. Gostei da descrição. Ele era metódico, preciso, obcecado por números. E essa precisão mudou a química para sempre. E ele também tem uma história pessoal interessante, não é? Com a esposa dele. Sim, a Marianne. Ele se casou com ela quando ela tinha só 13 anos, num casamento arranjado para salvá-la de um noivo muito mais velho. E ela se tornou a principal parceira de laboratório dele. Nossa! Era ela quem desenhava os equipamentos, traduzia os artigos e registrava os resultados. Eles eram uma verdadeira dupla científica. E qual foi o grande experimento deles? Bom, Lavoisier queria responder aquela pergunta que você fez. A matéria desaparece. Ele pegou pedaços de metal, pesou com uma precisão inédita para a época e então queimou, ou deixou enferrujar dentro de um grande recipiente de vidro totalmente selado. Ok. Depois ele pesava o conjunto todo de novo. E o que ele descobriu? Intuitivamente, eu diria que o metal queimado ou a ferrugem pesaria menos, que algo se perdeu no processo. Exatamente, o que todo mundo pensava. Mas Lavoisier, com a sua balança precisa, provou que o oposto era verdade. O metal enferrujado pesava mais do que o metal original. Mas? Peraí, como assim? De onde veio esse peso extra? A genialidade dele foi perceber que não veio do nada. Veio do ar que estava preso dentro do recipiente. Os gases no ar, o que hoje a gente chama de oxigênio, se combinaram com o metal. Ah, entendi. A matéria não foi criada nem destruída, apenas se transformou. Ele estabeleceu a lei da conservação da massa. A quantidade total de coisas no universo é constante. Mas a história dele, infelizmente, não termina bem. Não. Lavoisier, além de cientista, era cobrador de impostos para a monarquia. E durante o auge da Revolução Francesa, esse não era um bom cargo para se ter. Imagino que não. Ele foi preso e guilhotinado. E o mais irônico é que o juiz que o condenou teria dito a famosa frase: "A República não precisa de cientistas. Uma perda incalculável." Que tragédia. Ok, então temos o E unificado por Faraday e o M conservado por Lavoisier. Agora chegamos ao C. E, pelo que eu li, C não é de luz, certo? Correto. Vem do latim celeritas, que significa rapidez. É a velocidade da luz. E por milênios a maioria dos pensadores, incluindo gigantes como Galileu e Descartes, achava que a velocidade da luz era infinita. Instantânea. Exato. Que ela era instantânea, como você poderia sequer começar a medir algo assim. Parece impossível mesmo. Então, como essa ideia mudou? A primeira medição veio de um lugar inesperado, da astronomia. No século XVII, um astrônomo dinamarquês, Ole Homer, estava obcecado em observar as luas de Júpiter. Uma delas, Io, se comportava como um relógio cósmico. Um relógio? Completando uma órbita a cada 42 horas e meia. Mas Homer notou uma anomalia irritante. Dependendo da época do ano, o relógio de Io parecia adiantado ou atrasado. E o que estava causando isso? O movimento da Lua não era constante? A grande sacada de Homer foi perceber que o problema não estava em Io, estava em nós, na Terra. Ah! Ele imaginou que a luz de Io levava um tempo para viajar até nossos telescópios. Quando a Terra, na sua órbita, estava mais perto de Júpiter, a luz chegava mais rápido. 6 meses depois, quando a Terra estava do outro lado do Sol, muito mais longe... A luz demorava mais para chegar. Exatamente. Precisava cruzar essa distância extra. Isso explicava perfeitamente os atrasos. Que observação inteligente. Ele conseguiu provar isso? Sim, e de uma forma muito dramática. Ele usou a teoria dele para fazer uma previsão pública e ousada. Anunciou para a comunidade científica de Paris que, em 9 de novembro de 1676, a Lua Io ia emergir de trás de Júpiter com exatos 10 minutos de atraso. E ele acertou. Em cheiro. No dia, os astrônomos apontaram seus telescópios e ele estava certo. Foi a primeira prova de que a luz tinha uma velocidade finita e mensurável.
Incrível. E isso nos leva à última peça do quebra-cabeça antes de Einstein. O pequeno 2, o ao quadrado. De onde ele veio? Ele vem da contribuição de uma das figuras mais impressionantes e, olha, injustiçadas da história da ciência. Émilie du Châtelet, uma aristocrata e cientista francesa do século XVIII. Émilie du Châtelet. O livro a descreve como uma mulher presa no século errado. Nossa, essa história é fantástica e, honestamente, um pouco revoltante. Eu nunca tinha ouvido falar dela. Quantas outras Émilies du Châtelet a história da ciência acabou escondendo? Muitas, com certeza. Ela e o parceiro dela, o famoso filósofo Voltaire, transformaram o castelo dela num centro de pesquisa de ponta. Uau! Na época, tinha um debate feroz na física. Isaac Newton dizia que a energia de um objeto em movimento era sua massa vezes a velocidade, mv. Já o filósofo alemão Leibniz dizia que era a massa vezes a velocidade ao quadrado, mv ao quadrado. E Voltaire era Time Newton, né? Sim, era um grande fã de Newton e defendia a primeira fórmula. E Émilie simplesmente discordou do parceiro de Newton. Que mulher! Ela não se contentou com a autoridade deles, ela foi investigar por conta própria. Analisou os resultados de um experimento de um cientista holandês que deixava bolas de chumbo caírem na argila. E o que ela descobriu? Ela percebeu que uma bola com o dobro da velocidade não afundava o dobro na argila, como a fórmula de Newton previa. Ela afundava 4 vezes mais fundo. 4 vezes o quadrado de 2. Exatamente. A energia não crescia de forma linear, mas de forma exponencial, com o quadrado da velocidade. Ela provou que Leibniz estava certo e Newton errado. Então, o ao quadrado não foi algo que Einstein tirou da cartola. A ideia de que a energia se acumula dessa forma exponencial já estava sendo provada há mais de um século antes. É a imagem perfeita. Romer, du Châtelet, todos eles criaram as peças. Einstein foi o gênio que viu como elas se encaixavam. E isso nos leva ao nascimento da equação. Vamos para 1905, para Berna, na Suíça. Albert Einstein não é o ícone de cabelos brancos. Ele é um funcionário de um escritório de patentes, tem 26 anos e se sentia um fracassado. Sim, um fracasso. Sem conseguir emprego acadêmico, e no seu famoso ano miraculoso, ele não chegou a E igual a mc ao quadrado porque estava estudando a massa ou a energia. Ele chegou lá pensando sobre o C de Romer, a velocidade da luz. A teoria da relatividade especial. Exato. Ela parte de uma ideia radical. A velocidade da luz é a mesma para todo mundo. Não importa o quão rápido você esteja se movendo. É o limite de velocidade cósmico. O livro usa uma analogia ótima com uma nave espacial para explicar isso. Sim, vamos usá-la. Imagine que você está numa nave viajando a 99% da velocidade da luz. Você aciona os motores com toda a força, injetando uma quantidade gigantesca de energia para ir mais rápido. Certo. Mas por causa do postulado de Einstein, você não pode ultrapassar a velocidade da luz. A luz de uma estrela na sua frente sempre vai se afastar de você na mesma velocidade c. Então, a pergunta de $1 milhão é: para onde foi toda aquela energia extra que você injetou nos motores? Ela não pode simplesmente desaparecer, né? Ok, estou tentando entender. A energia tem que ir para algum lugar. Se ela não pode mais aumentar a velocidade da nave, ela... o quê? Ela se solidifica, vira parte da nave? É uma ótima forma de colocar. A conclusão genial de Einstein foi: a energia se condensa, por assim dizer, na própria matéria da nave. Ela se transforma em massa. Ah, A nave fica um pouquinho mais pesada, mais difícil de acelerar. E essa foi a conexão monumental. Energia e massa são a mesma coisa. O c ao quadrado é só o fator de conversão entre elas. e como C é um número enorme. Absurdamente grande. C ao quadrado é um número colossal. Isso significa que uma pitada de massa pode se transformar numa quantidade avassaladora de energia. E essa ideia, que nasceu na cabeça de um jovem num escritório de patentes, não ficou na teoria por muito tempo. Começou sua vida adulta.
E uma das primeiras pessoas a ver isso na prática foi a física Lise Meitner. A história dela é outra das grandes tragédias humanas dessa biografia. Meitner era uma física brilhante, de origem judaica, trabalhando em Berlim. Com a ascensão do nazismo, ela foi forçada a fugir da Alemanha em 1938. Espere, e o colaborador dela, Otto Hahn? Eles trabalharam juntos por 30 anos, não é? Sim. E no momento mais crucial, ele basicamente a expulsou do laboratório temendo que a associação com uma judia prejudicasse a carreira dele. Foi uma traição terrível. Nossa. Ele continuou os experimentos que eles planejaram juntos, mas sem entender os resultados que estavam obtendo. E ela continuou ajudando mesmo do exílio. Exatamente. Ele enviava os dados para ela na Suécia e foi ela quem, através de cartas, o guiou. Foi Meitner quem percebeu o que realmente estava acontecendo no laboratório dele. Eles não estavam criando elementos mais pesados como pensavam. Eles tinham conseguido dividir o átomo de urânio. A fissão nuclear. Tinham alcançado a fissão nuclear. E fissão, só para esclarecer para todo mundo, é literalmente o ato de quebrar, de dividir o núcleo de um átomo em partes menores. Certo. Perfeito. É exatamente isso. E o momento ahá de Meitner veio durante uma caminhada na neve com o sobrinho dela, Otto Frisch, também físico. Eles se sentaram num tronco de árvore e fizeram os cálculos. Isso. Eles perceberam que os pedaços resultantes da fissão, quando somados, eram um pouco mais leves que o núcleo de urânio original. Uma pequena fração da massa tinha desaparecido. A massa perdida. Exato. E usando E é igual a mc ao quadrado, ela calculou que essa massa perdida tinha se transformado numa quantidade de energia que batia perfeitamente com a energia que os experimentos de Hahn detectavam. Era a prova. A prova que, infelizmente, levou à bomba atômica. Em Hiroshima, menos de 1 grama de matéria foi convertida em energia e destruiu uma cidade inteira. Exato. Mas a equação também descreve a criação, não só a destruição. Ela explica como as estrelas funcionam. Sim, e isso nos leva a outra heroína esquecida, Cecilia Payne. Nos anos 1920, ela era uma jovem astrônoma britânica que foi para os Estados Unidos porque na Inglaterra as mulheres ainda não podiam obter doutorados. Entendi. E ela analisou a luz vinda do Sol para descobrir do que ele era feito. E na época o consenso era que o Sol tinha a mesma composição da Terra, certo? Principalmente ferro e elementos pesados. Todos achavam isso. Mas a análise cuidadosa de Payne mostrou que o Sol era feito quase inteiramente dos elementos mais leves que existem, hidrogênio e hélio. É mais um daqueles casos, não é? Uma mulher brilhante faz uma descoberta revolucionária e a comunidade científica dominada por homens diz que ela está errada. É um tema recorrente e triste. O orientador dela, um astrônomo famoso, a forçou a adicionar uma frase na tese dela, dizendo que seus resultados quase certamente não eram reais. Que absurdo! E mal deu crédito a ela. Mas a descoberta de Payne foi crucial. Ela mostrou que o Sol tinha o combustível leve, o hidrogênio, necessário para que a fusão nuclear governada por E igual a mc², pudesse mantê-lo brilhando por bilhões de anos. No fim, o que fica claro é que E igual a mc² é o ponto final de uma frase escrita por muitas pessoas ao longo de séculos. É o ápice da curiosidade, do drama, da luta e da genialidade de Faraday, Lavoisier, do Châtelet, Meitner, Payne e, claro, Einstein. E a equação continua a nos levar a lugares ainda mais estranhos e profundos. O que nos leva a um pensamento final, inspirado no trabalho do astrofísico Subrahmanyan Chandrasekhar. E qual seria? Ele percebeu uma implicação da equação que vira tudo de cabeça para baixo. Se massa pode virar energia, então energia concentrada também deve se comportar como massa. Ou seja, energia também deve criar gravidade. e onde encontramos a energia mais concentrada do universo? Dentro de uma estrela muito massiva que está no fim da vida. Ela começa a entrar em colapso sob o seu próprio peso. Essa compressão gera uma pressão interna absurda, que é uma forma de energia. Deixa eu ver se entendi. A equação que explica a luz do Sol também prevê sua completa autodestruição. A energia que sustenta a estrela também se torna o agente de seu colapso. É exatamente esse o paradoxo. A energia da pressão, de acordo com E igual a mc², adiciona mais massa ao núcleo da estrela. Essa massa extra aumenta a gravidade.
A gravidade maior aumenta a pressão. A pressão maior adiciona mais massa. É um ciclo vicioso. Um colapso que se retroalimenta e não pode ser parado. E esse ciclo leva a quê? Leva diretamente à previsão de um buraco negro. Uma singularidade. E o que é uma singularidade nesse contexto? É um ponto de densidade infinita, onde as leis da física que a gente conhece deixam de funcionar. O próprio tecido do espaço-tempo é, teoricamente, rasgado. E isso nos deixa com uma última pergunta, então. O que significa que uma equação tão pequena, tão elegante, possa conter tanto a descrição do brilho que nos dá a vida, quanto a previsão de um colapso final em algo que desafia completamente a nossa compreensão do universo?